Olá, que bom que você está conosco para ficar mais bem informado de tudo o que acontece na Justiça Federal da Primeira Região. Nesta edição, a gente relembra histórias em que o Inteiro Teor tratou da responsabilidade do Estado como tema principal. Confira comigo. TRF1 determina que o Estado indenize a família de uma criança que sofreu danos em consequência de vacina. TRF da Primeira Região garante indenização à família de preso que cometeu suicídio sob custódia do Estado. Começa agora. Vem comigo. Toda mãe sabe que seguir corretamente o calendário de vacinação infantil faz toda a diferença para proteger as crianças contra várias doenças. Além disso, essa é a principal forma de controlar epidemias e impedir que algumas doenças voltem. Por isso, é normal que os pais levem seus filhos para serem vacinados, mesmo sabendo que as vacinas podem provocar reações, como dor, calor e vermelhidão no local da vacina, febre, diarreia, que em geral desaparecem em pouco tempo. Um quadro muito diferente do que ocorreu com Maria Cecília, que sofreu uma grave sequela pós-vacinal. Rafael Braga conversou com Elinete Silva, mãe de Cecília, sobre a luta da família, inclusive na justiça. Em Santa Rita, município localizado a 70 quilômetros de São Luís, no Maranhão, vive a pequena Maria Cecília. Ela teve sequelas após tomar doses das vacinas antipólio e tetravalente, que protege ao mesmo tempo contra difteria, coqueluche, tétano e de infecções graves causadas pelo vírus influenza tipo B. A mãe conta que após as vacinas, a criança teve reações como febre. Cecília foi levada várias vezes a um hospital público no interior, recebendo a resposta de que a situação seria passageira. Eu falava para os médicos, que foi depois da vacina que tinha acontecido isso, né? Aí eles me passavam os remédios, eu ia para casa, mas nada da febre parar. E em nenhum momento me mandaram assim para outra capital que tinha mais recursos, no caso São Luís, né? Somente quando a febre passou e Cecília já não se movia mais como antes, apresentando sinais de paralisia, é que a mãe foi encaminhada a um neuropediatra. Quando eu contei a situação, tudo de como tinha acontecido, ele na lata ele disse logo, olha, foi a vacina. Foi o vírus da vacina que afetou o CNC dela, o Sistema Nervoso Central. E bora cuidar de botar ela na fisioterapia para ver se não perde esse caso. No caso, perder que ele queria dizer, para ver se ela não ficava com sequela, né? Só que aí, ela não, até hoje ela não conseguiu. Eu ainda fico assim abalada de falar. Não tem como me emocionar. Cecília sofreu a sequela denominada encefalomielite pós-vacinal e, de acordo com laudos médicos, desenvolveu transtorno específico do desenvolvimento motor, além de paralisia cerebral estática, paralisia cerebral infantil, convulsões e desnutrição. O caso dela veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, depois que, na primeira instância, a União foi condenada a pagar R$400 mil a título de indenização pelos danos sofridos em decorrência da vacina. Houve a chamada remessa necessária da decisão aqui para o tribunal e a União conseguiu que o valor da indenização fosse fixado em R$200 mil. De acordo com a quarta turma do TRF1, a fixação deste valor levou em conta parâmetros indenizatórios adotados por outros tribunais em casos semelhantes. Conversamos com o advogado Joelson Pinheiro, que está no caso desde o começo. Ele explica que a tese defendida é que houve negligência na administração da dose de vacina que tem probabilidade de causar danos. Houve uma negligência por parte dos profissionais de saúde que, à época, não encaminharam a criança para um médico especialista e, por conta dessa negligência, desse ato falho, vimos que ela teria, sim, um direito a uma indenização. E aí vimos também que a responsabilidade seria uma responsabilidade objetiva, ou seja, nesse caso, independente da culpa, a União
o município e a União. O município, por conta que foi o município que administrou as doses da vacina na criança e não depois que foi procurado, não encaminhou a criança aos especialistas, e a União pela culpa objetiva, uma vez que a vacina ela tem uma probabilidade de causar danos. O advogado salienta que a justiça é o único meio que as vítimas deste tipo de problema têm para buscar formas de minimizar o dano suportado. Geralmente, esses casos acontecem com pessoas que são pobres e que têm pouco conhecimento. Na maioria das vezes, que moram até em cidades pequenas e distantes da capital, onde não existe ali um atendimento médico especializado. De forma que buscar a justiça é o único meio dessas pessoas conseguirem um meio de se manter, de manter um tratamento digno, pelo menos enquanto recebem a indenização. O caso chama a atenção para cuidados que devem ser observados por quem leva a criança para vacinar e por quem administra a vacina. Explicar sobre os efeitos, as reações que podem ser causadas pela vacina, estão entre as medidas que devem ser tomadas, conforme explica o médico infectologista Wesley Júnior. O meu cuidado sempre é tentar levar a criança saudável. O que nós queremos dizer? Evitar que a doença tenha alguma doença ativa, esteja com febre, esteja fazendo algum tratamento naquele momento, porque tudo isso influencia como que o corpo vai reagir com a vacina. E o cuidado mais importante de quem faz a vacina é orientar essas pessoas. Orientar no quê? Dos possíveis efeitos comuns, ou seja, esperados para aquela vacina, e se aquilo que quando estiver fora do comum. A gente sabe que a gente tem muitos momentos de falhas possíveis. Você pode ter uma contaminação na hora que se aplica a vacina. Por isso que hoje em dia não se passa mais álcool, passa só um algodão seco, que é para retirar a sujeira, e a aplicação. Orientar a não fazer compressa, não fazer aperto no local que toma a vacina, é uma das coisas mais comuns, porque isso vai inflamar e vai ficar vermelho, doloroso. E posteriormente explicar quais são os efeitos que a gente aceita para aquela vacina, mas aqueles que saem daquele contexto têm que procurar o quê? Uma assistência médica imediata. O especialista também ressalta que é importante notificar e acompanhar os casos de reações inesperadas. Tudo que ocorre com uma vacina que está fora do esperado é considerado um evento adverso. E aí vai ter uma pesquisa, vai ter uma investigação em cima disso. Para quê? Para saber se a causa foi do lote da vacina, foi uma intercorrência porque a pessoa não tinha uma certa imunidade, para a gente saber se o problema é da vacina, ou da pessoa, ou dos cuidados pós-vacina. Pessoas privadas de liberdade ficam sob a custódia do Estado, que deve garantir a elas os direitos previstos na Constituição Federal, como o direito à vida, à dignidade, à integridade física e moral, entre outros. Por isso, a Justiça pode e deve responsabilizar o Estado quando esses direitos são desrespeitados. Afinal, o objetivo do encarceramento é a ressocialização. Saiba mais com Ana Paula Souza. Chamar o sistema prisional de ressocialização está totalmente equivocado. Eu espero que um dia isso melhore. Eu desejo que o sistema prisional tenha um outro tipo de abordagem para que essa ressocialização efetivamente aconteça, mas não no modelo que é hoje. Os presos, eles são tratados como um lixo humano. Houve um episódio com meu irmão em que ele foi violentamente agredido por outros presos e teve comprometimento de toda a arcada dentária e perda de dentes. Ele não recebeu tratamento pelo sistema prisional, bem como a família também não foi acionada para tentar solucionar o problema. Eles são maltratados, são bichos, a gente não somos bichos, a gente somos seres humanos, a gente erra e a gente está ali para consertar os nossos erros. Muitas cenas, os presos constantemente eram agredidos, em questão de doenças, eles não tinham atenção médica e também, se eles saíam da cela, na radial, eles apanhavam
O meu marido, ele foi chamado para um atendimento falso, onde nesse atendimento falso, o diretor ajuntou ele mais uns agentes para bater nele com um pedaço de ferro, dando 8 ferradas com ferro nas costas dele. É da maneira de cada diretor. Eles fazem dos presídios do CDP a casa deles. Aliás, a casa deles não, né? O espaço de humilhação, de castigo, da maneira deles. Ser mãe é difícil, passei por isso, é muito difícil. E o meu saiu, e depois que saiu de um mês, teve AVC isquêmico, de tanta tortura que sofreu, hoje ele é deficiente. É muito difícil, minha filha. Eu vejo o meu como prisão perpétua. Uma prisão perpétua. Ele saiu do cárcere de grade, mas continua no cárcere invisível. É difícil, minha filha. Chega a doer a alma. Esses depoimentos de familiares são como gritos de alerta que expõem a realidade dos presídios no Brasil. Um cenário de violações aos direitos, à integridade física e à proteção do Estado que atinge mais de 700 mil pessoas, que, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, formam a população carcerária brasileira, a terceira maior do mundo. De acordo com informações do relatório da Pastoral Carcerária da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a tortura em presídios no Brasil cresceu 37% de janeiro de 2021 a julho de 2022. Mais de 200 denúncias foram registradas apontando situações de violência física e ausência de atendimento médico. Exatamente os problemas relatados no começo da reportagem por familiares de cidadãos que, mesmo tendo cometido crimes e estarem privados da liberdade e com limitação de alguns direitos, devem usufruir dos direitos não atingidos pela condenação. Eles estão presentes no artigo 41 da Lei de Execução Penal, que enumera os direitos dos presos à alimentação, ao trabalho, à previdência social, à assistência material, à saúde jurídica, educacional, social e religiosa e ao exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Além disso, há outras garantias previstas na Constituição Federal, como o direito à vida, à dignidade, à integridade física, à moral, à privacidade, entre outros, que devem ser resguardados pelo Estado, que tem a tutela do preso. Ou seja, é o poder público responsável por garantir esses direitos, já que o objetivo do encarceramento é a ressocialização, que em geral não ocorre em um ambiente de violação de direitos humanos. Pessoas privadas de liberdade ficam sob a custódia do Estado, que pode ser responsabilizado pela integridade física dos presos, como ocorreu em recente julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou o Estado a indenizar familiares de um preso que se matou nas dependências da Polícia Federal em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações do processo, a família do preso alertou as autoridades da possibilidade de suicídio, pois ele tinha atestado de insanidade mental e já havia tentado se matar após a prisão. Mas 5 pedidos de transferência do preso para uma clínica psiquiátrica foram negados pelo poder público, que também não impediu o detento de se matar nas dependências da polícia. Por isso, a 5ª turma do TRF1 confirmou a sentença da 9ª Vara Federal do DF, que determinou a indenização por dano moral à mãe e ao filho do preso. Cada um vai receber R$ 250 mil. A União chegou a argumentar que o preso morreu por culpa exclusiva dele, mas o relator do caso no TRF1, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, afirmou que a responsabilidade objetiva do Estado consiste em princípio constitucional que estabelece que o poder público deve responder pelos danos provocados a terceiros, independente de culpa. O magistrado destacou em seu voto que a União deixou de observar diversos documentos internacionais que destacam a necessidade de tratamentos dos detentos com respeito e dignidade, independente do motivo da prisão. Ressaltou ainda que, nesse caso, a indenização por danos morais tem como função principal
reparar o sofrimento causado à família, restabelecendo a dignidade e a imagem da vítima e aliviando o impacto financeiro, além de estimular a prevenção de futuros danos. Era um caso evidente de que o Estado falhou em observar essas condições, em transferir o custodiado para um local adequado, para uma carceragem psiquiátrica, para algum outro tipo de estabelecimento, e se furtou de realizar essa transferência que era obrigatória, era evidente a sua necessidade, e por essa razão acabou ocasionando um trágico fim a esse custodiado. Então, diante de todos esses fatos concretos, de toda a análise do contexto probatório, o TRF reconheceu a inequívoca responsabilidade do Estado pela morte desse custodiado e garantiu à família a reparação civil cabível. A gente fica por aqui, mas continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. E até o próximo programa. Tchau!